Reconhecendo matrizes. Dizemos que uma matriz M por N é uma tabela de M vezes N números dispostos em M linhas, filas horizontais, e N colunas, filas verticais. Vejamos, essa é a matriz A, 2 por 3, né? 2 linhas e 3 colunas. Essa é a matriz B, 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Essa é a matriz C, né? É uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Representação de uma matriz. Consideremos uma matriz A do tipo N por N, M por N, um elemento qualquer dessa matriz será representado pelo símbolo A e J, no qual o índice I refere-se à linha em que se encontra tal elemento, e o índice J refere-se à coluna em que se encontra o elemento. Representaremos também a matriz A por A igual A e J, M por N. Exemplo 1. Seja a matriz, né? 2, 3, 4, menos 1, 0 e menos 2. É uma matriz do tipo 3 por 2, né? 3 linhas e 2 colunas. O elemento que está na linha 1 e coluna 1 é A11. Esse aqui, igual a 2. Né? A1 igual a 2. O elemento que está na linha 1 e coluna 2, o A12, é o 3. O elemento que está na linha 2, né, na segunda linha e na primeira coluna, é o A21, que é igual a 4. O elemento que está na linha 2 e na segunda coluna, na coluna 2, é o A22, que é igual a menos 1. O elemento que está na linha 3, né, tá na terceira linha, e na coluna 1, é o A31, que é igual a 0. Esse aqui. E o elemento que está na linha 3, né, terceira linha, e na coluna 2, é o A32, que é igual a menos 2. Exemplo 2. Vamos escrever uma matriz A, né, A e J, 2 por 2, né, 2 linhas e 2 colunas, em que A e J é igual a 2I mais J. Uma matriz do tipo 2 por 2 pode ser genericamente representada por A igual A1, A12, A21 e A22, né? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Né? Então, é A11, A12, A21, A22. Utilizando a regra de formação, essa regra aqui, dos elementos dessa matriz, temos A1, no lugar do I coloca 1 e no lugar do J coloca 1 também. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, o elemento A1 é igual a 3. A12, no lugar do I coloca 1, no lugar do J coloca 2. Vai ficar 2 vezes 1 mais 2, vai dar 4. A21, no lugar do I coloca 2, no lugar do J coloca 1. Então, 2, 2, 4, mais 1, 5. A22, no lugar do I, coloca 2, e no lugar do J, coloca 2 também. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, a matriz A ficou 3, 4, 5 e o 6. Matrizes especiais. Matriz linha é uma matriz formada por uma única linha. Matriz A só tem uma linha, então é chamada de matriz linha. Matriz coluna é uma matriz formada por uma única coluna. Matriz B só tem uma coluna. Matriz nula é a matriz cujos elementos são todos iguais a zero. Né? Exemplo, matriz A, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todos os elementos dela são iguais a zero. É uma matriz nula, 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Mas é uma matriz nula. Matriz quadrada é a matriz que possui número de linhas igual ao número de colunas. Exemplo, matriz A. Essa matriz é uma matriz quadrada, né? O número de linhas é igual ao número de colunas. É uma matriz quadrada 2 por 2. Dizemos que A é uma matriz quadrada de ordem 2.
Essa matriz B também tem 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz quadrada 3 por 3. Dizemos que B é uma matriz quadrada de ordem 3. Numa matriz quadrada de ordem n, os elementos A1, A22, A33, reticências ANN, formam a diagonal principal da matriz. São os elementos A e J em que I é igual a J. Olha lá. 1, 2, 2, 3, 3, o I é igual a J. Esses elementos formam a diagonal principal da matriz. Nessa matriz aqui, né, a diagonal principal, essa daqui, diagonal principal, 3 e o 6. Nessa matriz aqui, a diagonal principal, os elementos da diagonal principal, 1, 0 e 6. Diagonal principal da matriz. A outra diagonal da matriz denomina-se diagonal secundária. Então, a diagonal secundária é essa daqui, né? Formada pelos elementos menos 1 e 2. A diagonal secundária dessa daqui, essa diagonal aqui, diagonal secundária, formada pelos elementos 5, 0 e 10. Então, diagonal principal e essa diagonal chamada de diagonal secundária das matrizes quadradas.